Um grande abraço para você que está aí do outro lado, começando aqui mais um Fala com o Mauro, gravados aqui dos estúdios aqui em Belo Horizonte. Tudo bem com você? Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre esporte. Esse assunto que é tão importante e fundamental para a sociedade contemporânea. Mas o esporte não só enquanto atividade física, mas outras coisas que cercam essa atividade. E nada melhor do que isso, do que conversar com o Gildo Duarte, que já está aqui ao meu lado, que é preparador físico. Exatamente. Sou professor, eu falo que sou preparador físico, mas antes de mais nada, sou professor, né? Teve alguns momentos que eu exerci a função de coordenador, mas eu falo, eu estou coordenador, mas sou professor. Com pós-graduação em treinamento esportivo especificamente, né? Exatamente. Eu sou licenciado e bacharel pelo FMG e pós-graduado em treinamento esportivo também pelo FMG. Beleza. Antes de continuarmos a nossa entrevista aqui, que eu tenho certeza que vai ser ótima, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. O Gildo já é super famoso aí na moçada das escolas, na educação física, para a gente poder alcançar cada vez mais gente. E lembrando que está chegando ao final a promoção, quem fala com o Mauro, veste e usa a surf, não deixa de se inscrever para ganhar uns prêmiozinhos também. Ô Gildo, tudo tranquilo? Tudo. Beleza. Me diz uma coisa aqui, porque professor de educação física a gente sabe o que é, né? Pelo menos tem uma ideia vaga. Mas o que é o treinamento esportivo, efetivamente? Qual que é o seu trabalho? Olha, na época da especialização, Mauro, eu sempre fui louco com atividade física, sempre pratiquei muitos esportes, né? Gosto muito de futebol desde criança, mas praticava qualquer esporte. E quando eu iniciei o curso a especialização em treinamento esportivo, o meu objetivo, o foco, era trabalhar só com treinamento de alto rendimento. Que é o quê? Que é trabalhar com as equipes, principalmente de futebol, de equipes profissionais. Só que, depois de um determinado tempo trabalhando com essas equipes, eu observei que eu poderia trabalhar com alto rendimento, porém não precisava ser com equipes de alto rendimento do ponto de vista técnico e tático. Tem uma coisa de ser profissional ou amador ou não tem nada a ver com isso? Sim. Né? Eu percebi que eu poderia trabalhar com performance, mas não da performance do ponto de vista técnico e tático. E trabalhar com alta performance na formação do ser humano, em termos de caráter, de trabalhos de equipe. E, de uma certa forma, depois que eu terminei o meu curso de pós-graduação, veio essa luz e eu migrei para a escola, né? E já há algum tempo trabalhando em escolas particulares, com treinamento esportivo, claro, valorizando a performance, mas dando muito mais ênfase no ser do que no ter. Isso é muito legal, né? Valorizar o ser ao ter, isso é muito interessante. Porque a gente sempre escuta essa máxima de que o esporte enobrece o ser humano, ensina a coisa de cooperação em grupo, e nem sempre é assim, né? Sobretudo no momento em que a gente vive no esporte, eu não sei dizer se isso é verdade, me diga você, em que é muita grana envolvida, né? É muito dinheiro envolvido no esporte. Na realidade, Mauro, essa parte de cooperação, de trabalho em equipe, em alto rendimento de performance do ponto de vista técnico e tático, né? Nós estamos falando das equipes profissionais, realmente é bem complicado. Não existe. Hoje eu falo que os grandes técnicos, eles além de ter o conhecimento técnico para trabalhar com essa capacidade técnica e tática, eles têm que trabalhar muito com a vaidade dos seus atletas, né? Ali a vaidade, é muito difícil você ter um trabalho em equipe com cada um pensando em si, né? Então, para se ter um alto rendimento do ponto de vista técnico e tático, você tem que ter muito mais, você tem que trabalhar muito mais a cabeça, aí tem os dirigentes, uma infinidade de coisas, e muitas vezes deixa de preocupar, aí volto a falar, né, do ser para preocupar com o ter. Cara, isso é muito doido, né? Porque você começou a trabalhar com isso em 96, você começou os seus estágios, os seus estudos nessa área, né? Desde aquela época já era doido esse negócio eu falo que às vezes de uma certa forma melhorou, né? Antes, alguns profissionais que atuavam principalmente com crianças, temos grandes relatos de assédio sexual, moral, que era muito, 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 muito sério. Era mais antes ou era mais agora? Porque agora que a gente está sabendo que as coisas estão explodindo aí na mídia, né? Mas isso acontecia muito naquela época já?
Eu acho que na época Sempre, acontecia né, mais, sempre, Mauro. Na época, tinha-se poucos profissionais com a parte que eu falo. É importante você ter a vivência prática, mas você ter o conhecimento acadêmico também faz toda a diferença. Porque quando... Bom, você começou com treinamento estágio, por exemplo, em alta performance, de atletas de alta performance. Aí você migrou para adolescente e criança em escolas, né? Escolas particulares. Dentre elas Alternativa, Unimaster, etc. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui. Mas é muito complicado isso, porque quando você é um treinador e mexe com futebol, sobretudo, que tem essa máxima de paixão nacional, não sei o que e tal, você está mexendo com o sonho do cara, né? E aí você já está com toda a abertura com aquele sujeito. E você pode acabar com aquele sujeito, né? Exatamente. E acontece. Acontece. Muito, muito, muito. Então, no início, igual eu te falei, quando eu estava iniciando com esse estágio, fiz estágio no Cruzeiro por um período muito longo. Depois trabalhei com equipes amadoras aqui, mas disputando o Campeonato Mineiro contra Atlético e Cruzeiro. Né? Aí passou pelo Atlético, pelo Cruzeiro e pelo América. Também. Você pegou a tríplice coroa em Belo Horizonte. É isso. A Cruzeiro e América eu fiz estágio. E no Atlético eu trabalhei com a equipe B disputando. Você gostou mais de qual? Quem, não precisa responder, não. Quem me conhece sabe, né? Só quem conhece vai saber a resposta aí. E a experiência com futebol? Você chegou a ser atleta de futebol? Não profissional. Fui atleta amador daqueles atletas. Hoje, inclusive, quem jogava na minha época, hoje recebe. Né? Acaba que sendo um profissional que recebe um pouquinho. Então eu disputava campeonatos regionais pelo interior. E... Porque você é do interior? Sou do interior. Né? Onde que é mesmo? Desterro de Entre Rios, gente, grande metrópole, tá? Vou botar no mapa aí na tela para vocês verem que existe no mapa. Desterro de Entre Rios, um abraço para vocês aí. Pois é, e o que acontece? Eu saía às vezes daqui na época de federal, estudava, ia disputar campeonatos regionais lá. Qual posição? Sempre meio campo, mais sistema defensivo. Jogava meio campo, defesa, mas mais com características defensivas. E no interior é muito forte, né, a coisa do futebol, né, cara? É mais forte que Belo Horizonte, não é? Ou não? O Mauro já foi mais. Assim, proporção de população e tal, é mais forte no interior. Né? Ainda é mais forte, mas já foi mais. Esses dias eu estava no interior e fui assistir uma partida, fiquei assim, sei, frustrado. Porque na época, há alguns anos atrás, vamos aí, 20, 30 anos atrás, dias de domingo, às vezes a gente ainda estava comentando, você ia assistir o jogo, pagava-se R$1 para entrar no campo para assistir. Hoje, você vai lá, tem jogos lá que você tem 10 pessoas assistindo. Né? Então, são jogos amadores, mas antes atraía muito mais público. Era uma atração da cidade aos finais de semana. E hoje, infelizmente, está acabando. E os jovens, eu acho que um pouco da competição tecnológica, entendeu? E os jovens deixaram, e também falta de espaço físico, né? Que acontece não só aqui em BH, mas no interior. Né? Antes, em BH, por exemplo, você tinha vários campos de várzea, então o dia todo, finais de semana, você tinha jogos. Hoje, com a expansão imobiliária, foram acabando com esses campos e, com isso, diminuindo o número de praticantes. E a juventude, né, cara? E a juventude com essa tecnologia que... complicado. A tecnologia tem a parte boa e tem as partes ruins, sim, né? Sim. Mas é interessante você estar falando porque meu pai jogava bola também, não foi profissional e tal. O cunhado do meu irmão parece que tem um time lá em Pompéu. Então eu conheço umas pessoas que estão aí nesse negócio de futebol. Meu pai tinha troféu de jogador mais elegante. Olha só. Já tem a ver um pouco comigo. Cara, engraçado. Você além de dar aula em escola, você também atende particularmente atletas, né? Você faz o treinamento específico daquele atleta, né? Sim. Né? Então eu hoje, já há algum tempo, né? Só retomando lá atrás, eu tive uma experiência fantástica, Mauro. Foi quando eu viajei para fora do país. Né? Grande Gildo, que foi para Polônia, olha aí. Cidade berço da minha esposa, que loucura. Como é que foi a Polônia? Cara, foi uma maravilha. Foi uma maravilha. Em termos de experiência profissional e pessoal, foi fantástico. Né? Claro que... Como é que você chegou lá? Que te chamaram? Ô, Gildo, chega aí. As coisas na minha vida sempre aconteceram muito rápido. Né? Então, era mais ou menos isso. Eu estava em casa numa segunda-feira, eu estava terminando o Campeonato Mineiro de Júniors para uma equipe amadora aqui. Me ligaram na segunda-feira: Gil, tem uma viagem quinta-feira à noite para o leste europeu para ficar um ano. A grana não é boa, uma experiência legal. Falei, tá, mas e aí? Não, desce rápido para o Otton para tirar o passaporte. Isso na segunda. Liguei para meus pais, falei, estou indo para a Europa, daqui um ano eu estou de volta.
né? E já providenciei a documentação sexta-feira à noite em Barcão. E aí lá, assim, tivemos uma experiência fantástica, né? Muito frio, estamos aqui com 30 positivos, chegamos lá com 10 negativos, mas conheci grandes cidades. Foi uma galera ou foi só você? Foi uma galera, né? Igual eu te falei, eu não domino muito o polonês, por isso a maioria dos atletas eram brasileiros. Aliás, ainda tem alguns que moram e jogam e trabalham na Polônia até hoje. Deve ser um frio medonho, né? Como é que você lidava com esse de frio? O Mauro tinha situações lá que eu saía com os atletas para fazer um treino aeróbico, né? Que o treino aeróbico é um treino de baixa intensidade e maior duração, né? Às vezes a gente corria com 8, 10 negativos, você voltava, você quebrava gelo na barba, na orelha, entendeu? 8, 10 negativo? 8, 10 negativos. Tá doido. Pegamos lá, em Varsóvia mesmo, na capital, nós fomos uma vez na embaixada, estava 26 graus negativo. O Rio de Varsóvia estava com a crosta de Polônia. Né? Jamais, Mas é maravilhoso, é maravilhoso. Eu tive uma experiência... Algumas cidades lá, assim, fantásticas. E a experiência profissional também foi muito boa. O esporte lá é bom? O futebol lá é bom? Nada, né? Não, na época, assim, a Polônia estava saindo do regime... Essas coisas na Europa também que são pesadas, né? Estava passando por um período político, uma mudança política muito grande. Lech Wałęsa tinha acabado, o sindicalista tinha acabado de ganhar as eleições. Então, estava nessa fase de transição. Então, financeiramente, ela hoje já melhorou muito. Eu tenho acompanhado mesmo a distância, melhorou muito. Mas, na época, financeiramente, não era assim... Deixou amigos na Polônia? Deixei. E alguns atletas, né? Porque, eu te falei, na minha equipe tinha... A maioria brasileiros, eu tinha um tradutor também brasileiro, que está morando em São Paulo agora, e tinha alguns atletas nigerianos e alguns poloneses, né? E esses brasileiros ainda tem uns 5 que moram lá até hoje, casaram, estão morando lá na Polônia. Cara, eu tive uma experiência na Alemanha e a gente pegou -1 grau. Eu já fiquei absolutamente transtornado. Para mim é surreal -10 graus. Eu sabia de história de gente que quebrava, né, a orelha. Lá não chegava assim, mas o gelo, quando você corria, você já formava gelo, você nem percebia, já estava tão produtor de gelo. Já quebrava. Eu falei, que isso? É isso mesmo, a orelha congelou e o cara chegou em casa e pá, quebrou a orelha. Eu já vi histórias assim. Não, aconteceu comigo. Eu acho que a Polônia é mais fria que a Alemanha, não? Acho que é mais frio. Tá próximo ali, Polônia, já tá. A região que eu estava já estava mais próxima da Rússia, né? Cidade, parece um palavrão, Petrokuv Tribunask, que é o nome, né? E muito frio, muito frio. Cara, você é plenamente capacitado, estava agora trabalhando com uma escola, que é muito legal a coisa de você trabalhar com adolescente, com criança, que tem a questão da intensidade, né? Tudo deles é muito, né? Ou é muito ruim, ou é muito bom, ou gosta muito, ou gosta pouco, eu sei que você é muito querido pelos seus alunos, né? Teve até uma situação agora que houveram protestos com a sua saída de uma escola, conta pra galera aí. Pode ser essa galera aí, né? Pode ser que eu emocione um pouquinho, né? Talvez seja a oportunidade de agradecê-los publicamente, que eu não esperava, né? Na época ainda conversei com alguns, falei, nossa, será que eu sou merecedor de tanto carinho, né? Mas foi muito bacana, depois de quase 16 anos na instituição, né? Por questões administrativas, muito tempo. 16 anos? Muitas crianças, você não faz né? tudo não, velho. Comecei a trabalhar com algumas crianças lá, hoje já são adolescentes, já formados em universidade. Praticamente daí você voltou da Polônia. Quase que desde que eu voltei. Eu voltei e fui para a escola alternativa, que tinha uma parceria com o Cruzeiro, aí trabalhei com vários atletas do Cruzeiro, inclusive o Rafael Goleiro foi campeão comigo em torneios escolares. Abraço, Rafael! E grande pessoa, não só atleta, é um cara... Ser humano legal. Ser humano fantástico, fantástico. E aí nessa escola, já com 15 anos, por questões administrativas, fui desligado da empresa e teve uma repercussão, tanto hoje com as mídias sociais, isso acaba crescendo muito, né? E teve uma manifestação, várias manifestações de carinho nas redes sociais e, pessoalmente, né? Teve como se fosse um protesto, umas 2 horas de protesto. Volta Gildo, hashtag Volta Gildo. Teve isso. Que legal. E esse protesto durou umas 2 horas, não só com alunos, tinha alunos que nem eram, às vezes, meus alunos, mas tinham contato comigo no dia a dia. E eu sempre fui tive muito carisma com esses, não só com os meus atletas, né, na escola, mas com todo mundo da escola. Então, tinha alunos de todas as faixas etárias, famílias. Foi muito massa. Que legal, cara. É legal a gente ver. Chorei no dia, gente. Hoje não, hoje não. As manifestações foi terrível. Mas muito obrigado, né? Pelo carinho, né?
E eu acho que eu só tenho a agradecer ao longo desse tempo. Eu falo que eu acho que aprendi mais do que ensinei esse longo tempo com vocês. Foi muito bom. Qual que é a sua missão, Gildo? Pois é, eu falo que a minha missão, quando deixei um pouquinho esporte de alto nível, que eu comecei a ficar incomodado com a preocupação de sempre ser o ter e não preocupar com o ser humano, e dentro da escola eu consegui navegar melhor com isso. Então eu falo que a minha missão dentro do esporte na escola era contribuir para a formação do ser, né? Como que vai ser essa contribuição? Através das frustrações, das derrotas, da euforia das vitórias, né? Do saber trabalhar em equipe, saber dividir, saber cooperar, né? E isso é um trabalho árduo no dia a dia. Mas ao longo desses anos, acho que deixei um legado bacana. Haja visto essa manifestação, mostrou um pouquinho, que me deixa extremamente honrado. Saiu uma matéria, não sei quando foi, falando, eu vou fazer isso, eu acho isso aí para botar no ar, falando que o Neymar ganha por mês é a renda per capita de 3 países da África juntos, o que ele ganha por mês. Então acho que é muito coerente a gente falar disso que você está dizendo, né? Claro que a gente quer dinheiro, né? A gente trabalha para poder se manter e tal, mas é uma coisa monstruosa o que está acontecendo. Eu acho que é disso que você está falando, né? Tá acabando o amor pelo esporte? O negócio agora é, vamos ver se eu consigo ganhar um dinheirinho ali? De uma certa forma, sim, né? Teve-se uma época que jogadores profissionais de futebol era daquele, vestia uma camisa, era fiel. Hoje não existe, né? Na época do Garrincha? Garrincha, né? Pelé, se imaginar que no Brasil, qual o clube que ele defendeu anos e anos? Somente o Santos. Era inadmissível você pensar que ele ia vestir a camisa do Palmeiras, do Corinthians ou do São Paulo. Esse troca-troca de time, né? Uma loucura isso, né? Então, hoje, você falando do Neymar, é isso, né? E muita gente, e aí vai para os adolescentes, né? Que pensam, olha, todo jogador de futebol ganha dinheiro. Não é bem assim, não. Porra! Os que ganham dinheiro são 3%. A maioria ganha extremamente 3% mal. 3% ainda é muito, hein? Porque 0,3%, hein? A maioria está numa faixa de salário. Você pega Campeonato Mineiro, muitos clubes aí fazem contrato de 4, 5 meses com o atleta. Terminou o campeonato, ele está desempregado. Ele vai ter que ter outra formação. É a dura realidade. Eu falo que jogador de futebol é uma peneira complicada. E você tem que estar no lugar certo, né, na hora certa. Tem outras variáveis que não tem a ver com a competência, né? Exatamente. Né? Eu conheci o Vampeta, né? Eu tive uma experiência na Dança dos Famosos e conheci o Vampeta. E, cara, figura, né? O cara é uma figura, mas muito humano. Eu gostava muito de conversar com ele, porque ele era muito humano, assim. Pô, um cara que seleção brasileira e morou no mundo inteiro, ganhou muita grana e muito, muito legal conversar com ele e ver que isso mesmo, ele, apesar dele ser o Vampeta, que, enfim, teve todo esse sucesso, é um cara que troca ideia com você de boa e que não teve essa coisa do ter. Ele teve a coisa do ser e acabou tendo, né? Na verdade. Cara, eu acho que é muito importante a gente falar disso, sobretudo com adolescente, né? Colocar isso na cabeça deles. Exatamente. Os adolescentes hoje, né? Eu falo que aí passava pelo meu trabalho e desde com os pequenininhos, eu sou extremamente competitivo. Gosto de ganhar. Faço tudo para ganhar. Eu também não gosto de competir, eu gosto de ganhar. Mas não é o principal para mim com eles. Eu falo com eles. Eu tinha que ter sido seu aluno. Pois é. O ganhar é bacana, quero ganhar a todo momento, mas alguns princípios eu não admito. Abrir mão. Né? E tem ganhar a qualquer custo. Ganhar a qualquer custo. Tem a música lá da Ana Vilela que fala, e eu uso muito isso com eles, né? Não importa chegar no topo do mundo e saber que venceu, mas saber que o caminho te fortaleceu. Então, é bacana chegar lá, venci, mas venci com meus próprios esforços, né? Eu contribuí, né? Tem uma outra frase, aproveitando que adoro frases, né? Do filme Antes de Partir, com Jack Nixon e Morgan Freeman. Não assisti, não. Vou assistir. Fantástico. Vamos assistir todos aí, Antes de Partir. Muito bom. Então tem um momento que eles estão contemplando as pirâmides do Egito. O Dixon fala para o Morgan que os egípcios antigos acreditavam que para passar do portal dessa para outra, você teria que responder 2 perguntas. Né? Se você fosse capaz de responder as 2 perguntas, você ia transpor o portal com tranquilidade. E uma delas era, você foi feliz? Afinal, você veio nesse mundo para ser feliz. E nós temos que, todo momento, procurar ser feliz. Né? Não com coisas pequenas, coisas pequenas que acontecem no dia a dia, a gente valorizar, né? E ser feliz com o que temos. Então, essas seriam
A primeira pergunta. A segunda pergunta, para que você fosse feliz, você fez alguém feliz ou prejudicou alguém? A sua felicidade causou infelicidade no outro? Genial. Se causou infelicidade, você teria dificuldade para transpor o portal. Pô, bacanésimo demais. Pô, um prazer aqui entrevistar o Gildo Duarte aqui, que tem uma família linda, uma esposa linda, uns filhos lindos, todo mundo bonito, coisa boa, família bonita e tal. Ô, Gildo, pra gente poder terminar aqui, uma pergunta capciosa. Qualquer pessoa aprende a jogar futebol depois de mais velho? Pode aprender a jogar futebol? Eu desisti disso, não é assim. Como no seu treinamento a pessoa aprende a jogar bola? Sim, sim. É técnica a parada? Não, tem algumas coisas que eu falo, você tem que ter um pouco de dom, a mesma coisa da música, né? Se você colocar uma música, qualquer instrumento, eu vou ter extrema dificuldade. E eu tenho um tio que mora no interior, né, que não tem alfabetização, vamos pôr, acadêmica, mas qualquer instrumento que você jogar na mão dele, ele toca muito. Eu tenho uma raiva desse Entendeu? povo, senhor. E o esporte é mais ou menos isso, né? Claro que você vai melhorar. E, inclusive, aqui eu vou falar, até contando uma experiência fantástica nesses anos de colégio, que é a minha equipe de mães, né? Que me dá muito orgulho. As mães jogando bola? As mães jogando bola. Que né? ótimo. E começou com uma brincadeira que os pais jogavam lá, uma mãe falou, por que não tem pra gente? Eu falei, se vocês quiserem, vamos criar um horário. Né? Isso em 2012. E aí, então vamos. Começaram. Né? Alguns nunca tinham visto futebol, outros tinham jogado handebol, outros vôlei. Mas a dedicação delas, a harmonia, o trabalho em equipe foi tanto que nós formamos uma grande equipe. E até hoje continua juntos, formou uma grande família. Né? Fomos campeões num torneio de uma forma épica, foi uma reportagem fantástica. No ano anterior, nós fomos no campeonato, o jogo que nós perdemos de menos foi 6-1, 12-1. Aí elas saíram tristes, falei, vamos fazer a diferente, vocês querem ser campeões? Então vamos começar. E elas dedicaram tanto. Eu falo que o título é muito mais delas. Eu dei uma pequena contribuição, né? E no ano seguinte nós fomos campeões, foi fantástico. Então dá para se aprender, não vai falar assim, mas se eu treinar eu vou ficar igual o Neymar? Não, é característica dele, né? Além dele ser bom, ele treina muito, né? Mas dá para treina nada. Ele já está. Neymar tem cara que treina nada, não, fica só no PlayStation o dia inteiro. Ô Gildo, muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui conversar com o Fala, com o Mauro. Manda um abraço aí para os seus alunos, para sua família aí. Primeiro, agradecer a Deus por esse momento, né? Eu falo que temos que agradecer todo dia de ter tão pouco a pedir e muito a agradecer. Agradecer você pela oportunidade, né? Foi um prazer estar aqui com você. Uma honra para mim, pô. E a minha família, claro que a família é tudo. A família é tudo. E meus alunos, que eu falo que são eternos alunos, não são ex-eternos alunos. Vão deixar, vão fazer faculdade, vou ter o maior prazer, igual eu sempre falei com vocês, de encontrar com vocês aí na vida, independente do que vocês vão ser, se vão ser profissionais de futebol, vão ser médicos, engenheiros, mas que sejam cidadãos de bem, Independe do que vocês forem, procurem sempre praticar o bem. Pratique o bem, galera. Grande Gildo, muito obrigado pela sua presença. Galera, a gente se vê no próximo Fala com o Mauro, aqui mesmo no canal do YouTube. Um abraço. Tchau. Olá, pessoal. Aqui é Gildo Duarte, sou professor de Educação Física. E acabei de gravar uma entrevista aqui com o Mauro, foi um grande prazer. Eu gostaria de indicar para vocês uma entrevista que está sensacional, que o Mauro fez com a Paula Veloso. É um tema polêmico e que tem que se discutir. Parabéns, Mauro, por essa oportunidade, por divulgar essa violência contra a mulher. Né? Vai lá, não vou falar muitos detalhes, que vocês é que vão assistir lá. Vai lá e vale a pena. Grande abraço a todos.